Você acha que tomar banho é só uma questão de higiene? Na Roma antiga, um simples banho era um ato político, um ritual sagrado, um campo de batalha social onde impérios se fortaleciam e alianças eram seladas. Imagine um lugar onde senadores tramavam no vapor, comerciantes fechavam negócios em meio ao calor e até escravos encontravam um raro momento de dignidade. Não era apenas água quente, era o coração de Roma pulsando entre colunas de mármore. E o que realmente acontecia lá dentro vai te surpreender. Prepare-se para mergulhar na parte mais íntima, secreta e poderosa do Império Romano, porque as termas eram muito mais do que banhos. E você vai entender o porquê agora. Imagine entrar num grande salão coberto por mármore polido, colunas imponentes, o som da água correndo em fontes artísticas e o cheiro de óleos perfumados no ar. Os banhos romanos não eram apenas sobre limpeza do corpo. Eles eram o centro da vida social, política e até econômica da Roma antiga. Mais do que uma prática de higiene, era um ritual diário, onde cidadãos de todas as classes sociais se misturavam. Ali, senadores debatiam política, enquanto comerciantes fechavam negócios. Intelectuais liam em voz alta seus textos, enquanto atletas massageavam seus músculos após treinos intensos. As termas eram o coração pulsante da cidade, um lugar onde a vida romana se revelava em sua plenitude. Os romanos acreditavam que cuidar do corpo fazia parte do dever de ser cidadão. Estar limpo, forte e relaxado era visto como virtude. Até mesmo os escravos podiam usufruir desses espaços, o que criava uma sensação de unidade social, ainda que superficial. Esse ambiente de convivência moldava o espírito coletivo do povo romano e refletia os valores do império. Era nas termas que Roma se lavava, mas também se conectava, se organizava e se fortalecia como civilização. Ao atravessar as imensas portas de madeira das termas, o visitante era recebido por uma verdadeira obra de engenharia. Nada ali era improvisado. Tudo seguia uma lógica arquitetônica precisa. Primeiro, havia o apoditerium, o vestiário, onde se guardavam as roupas em nichos nas paredes. Depois, o banho começava no tepidarium, uma sala morna usada para preparar o corpo para o calor. Em seguida, vinha o caldarium, o ambiente mais quente, com água quase fervente e vapores densos que limpavam os poros e estimulavam a circulação. Ao final, o frigidarium oferecia um choque térmico com águas geladas, revigorando o corpo e encerrando o ritual com vigor. Algumas termas maiores também incluíam o laconicum, uma espécie de sauna seca, e espaços para massagens, ginástica, bibliotecas, jardins, salões de leitura e até restaurantes. Tudo em mármore, mosaicos coloridos e estátuas de deuses, lembrando a todos da grandiosidade romana. Era possível passar o dia inteiro ali, e muitos o faziam. As termas eram uma cidade dentro da cidade, com seu próprio ritmo, sons e cheiros. Cada espaço tinha uma função específica, pensada para proporcionar bem-estar completo. Os romanos levavam a sério a arte de cuidar do corpo e da mente. Agora que você caminhou conosco por dentro dessas termas grandiosas, já imaginou quantas histórias incríveis como essa ainda estão escondidas sob as pedras milenares de Roma? Se você sentiu que mergulhou nessa viagem no tempo, então está mais do que na hora de nos ajudar a manter essa chama acesa. Deixe o seu like agora mesmo. Ele não é só um gesto, é um sinal de que você valoriza conteúdo profundo, histórico e bem contado. Inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um portal aberto para o passado, com roteiros que fazem você enxergar, ouvir e até sentir o cheiro da história viva. E ativa o sininho, porque a cada semana vamos abrir outra porta escondida do Império Romano que ninguém nunca te mostrou. Não seja só espectador. Torne-se parte dessa legião que valoriza conhecimento e se encanta com os bastidores do maior império da história. Roma não caiu, ela apenas mudou de formato. E agora vive aqui, neste canal. Na penumbra úmida do caldarium, o vapor escondia rostos, mas não abafava as vozes. Era ali, entre um mergulho e outro, que decisões importantes eram cochichadas. As termas romanas, especialmente as grandiosas como as de Caracalla ou Diocleciano,
funcionavam como uma espécie de senado paralelo. Senadores, patrícios, generais e até imperadores frequentavam os mesmos espaços que os cidadãos comuns. E mesmo que o protocolo exigisse respeito à hierarquia, o ambiente informal dos banhos permitia uma proximidade que o palatino jamais ofereceria. Negociações de cargos, alianças políticas e acordos comerciais aconteciam no vapor. Intrigas eram planejadas em sussurros abafados pelas águas borbulhantes. A política romana, por vezes, fervia mais nas termas do que nos fóruns. Governantes financiavam a construção de grandes complexos para ganhar popularidade entre o povo. Cada pedra colocada era um voto a mais. E não era raro ver um senador distribuindo favores entre um banho e outro. Esse ambiente criava uma rede de influência difícil de mapear, mas poderosa. O calor das águas aquecia não só os corpos, mas as ambições. As termas eram o palco silencioso, onde os destinos de muitos se decidiam. Um império não se sustentava apenas por gládios, mas também por conversas entre colunas de mármore quente. Nas termas, o corpo era exposto, admirado, moldado. A sociedade romana valorizava a estética corporal como símbolo de virtude, disciplina e cidadania. Um físico forte e bem cuidado não era apenas uma questão de vaidade. Era a prova de que o indivíduo cumpria seu papel na república. Por isso, os banhos romanos eram mais do que lazer. Eram quase um templo à forma ideal. Havia ginásios anexos às termas onde os homens treinavam nudez total, como os gregos faziam. As sessões de banho envolviam esfoliações com estrígilos, instrumentos de bronze curvados que raspavam o suor, o óleo e a sujeira. Em movimentos ritmados que lembravam um ritual, massagistas, chamados de unctores, aplicavam óleos perfumados e manipulavam músculos com técnicas herdadas dos helenos. Era comum comparar corpos, fazer elogios, comentários ou críticas veladas. O olhar social era constante. Um corpo flácido ou maltratado era sinal de negligência. A juventude, especialmente dos homens livres, passava grande parte do dia nesses espaços, cultivando o físico como quem cultiva o prestígio. As termas moldavam não apenas músculos, mas a imagem que Roma tinha de si mesma. Forte, disciplinada, grandiosa. Cada banho era um ato simbólico de pertencimento ao ideal romano de perfeição. Na Roma antiga, as termas eram, em sua essência, espaços públicos masculinos. Mas isso não significava que as mulheres estivessem totalmente excluídas. Havia horários reservados exclusivamente para o banho feminino, geralmente em momentos separados dos homens, ou em termas exclusivas para elas. Mesmo assim, a presença das mulheres nesses ambientes era cercada de olhares, regras e julgamentos. Para muitas, as termas eram uma rara oportunidade de escapar dos limites domésticos. Ali, podiam conversar, relaxar, cuidar da beleza e trocar confidências. Utilizavam óleos perfumados, máscaras faciais de mel e leite, raspavam os pelos com pinças e tratavam os cabelos com essências aromáticas. As romanas de classes mais altas contavam com escravas que as auxiliavam em cada etapa do ritual. Mas essa liberdade tinha limites. Alguns moralistas da época viam a presença feminina nas termas com desconfiança, associando-a à promiscuidade. E havia, de fato, encontros amorosos combinados nesses espaços, às vezes escondidos atrás das colunas do caudário. Já nas termas mais populares, o controle era mais frouxo e a mistura entre os sexos inevitável. Assim, as termas romanas funcionavam como um campo de tensão entre tradição e desejo, entre o privado e o público, entre a liberdade e a vigilância constante. Na penumbra úmida do tepidário, entre vapores e sombras, nem todos estavam ali apenas para relaxar. As termas romanas, com seus labirintos de corredores e salas privadas, eram também o cenário ideal para tramas obscuras. Inimigos políticos podiam ser seguidos discretamente até um caudário isolado. Um pequeno punhal escondido sob as dobras da túnica, um golpe preciso entre as costelas, e o vapor se misturava com sangue. Muitos assassinatos foram executados em silêncio entre colunas de mármore, longe dos olhos do Senado ou da guarda. Além disso, as termas eram locais perfeitos para o trabalho de espiões. Ouvidos atentos se escondiam atrás de cortinas,
anotando mentalmente cada sussurro entre senadores, generais e magistrados. Mensageiros disfarçados entregavam recados secretos, enquanto pareciam apenas trocar toalhas. Informações valiosas fluíam nas águas mornas, e uma frase mal colocada poderia custar a vida. Até mesmo imperadores como Domiciano temiam os corredores abafados das termas, onde o controle era impossível. Guardas pessoais eram posicionados nas entradas, e alguns levavam suas próprias esponjas por medo de envenenamento. As termas, assim, se tornavam palco de jogos letais de poder, onde o menor deslize, o menor ruído podia selar destinos. Era um lugar de descanso e também de morte. Embora as termas romanas fossem, em tese, abertas a todos, a divisão entre classes era evidente até dentro da água. Os ricos chegavam acompanhados de escravos, que carregavam óleos, toalhas e até almofadas. Entravam pelas entradas principais, iam direto aos vestiários privados, usavam os melhores espaços e muitas vezes contavam com banhos exclusivos. Seus corpos não tocavam o chão frio. Havia sandálias e auxiliares prontos para qualquer capricho. Já os pobres, embora bem-vindos, precisavam disputar espaço. Suas roupas eram guardadas em nichos abertos, onde furtos não eram incomuns. Usavam sabonetes simples, se contentavam com banhos rápidos, muitas vezes em horários alternativos, e raramente podiam pagar por uma massagem ou tratamento. As termas populares menores e mais desgastadas ficavam longe do centro da cidade e careciam da suntuosidade das grandes termas públicas imperiais. Mesmo assim, para o cidadão comum, era uma experiência transformadora. Estar no mesmo espaço que um senador, mesmo à distância, criava a ilusão de igualdade. Era um teatro da cidadania romana, onde todos, por um breve momento, pareciam pertencer ao mesmo império. Mas a verdade estava nos detalhes. O óleo usado, a toalha levada, o tempo gasto. O banho unia, mas também revelava o abismo entre os mundos. Ao contrário do que muitos pensam, os romanos não usavam sabão como o conhecemos hoje. O processo de limpeza corporal nas termas era um ritual sofisticado, baseado em óleos aromáticos e instrumentos metálicos. Ao entrar nas termas, o cidadão se dirigia ao apoditerium, onde despia-se completamente. Então, um escravo ou funcionário chamado unctori aplicava óleos por todo o corpo, geralmente de oliva, às vezes misturado com essências de rosas, lavanda ou mirra. Em seguida, vinha o uso do estrigil, uma espécie de lâmina curva feita de bronze ou ferro, que raspava cuidadosamente a mistura de óleo, suor, poeira e impurezas da pele. Esse ato de raspagem não apenas limpava, mas também esfoliava e estimulava a circulação. Após o uso do estrigil, o banhista seguia para os diferentes ambientes térmicos, tepidarium, caldarium e frigidarium, completando o processo de purificação. O cheiro dos óleos perfumava os salões, e o som metálico dos estrigiles, raspando corpos, era tão comum quanto o burburinho das conversas. Era uma higiene que aliava prazer, estética e até simbolismo. Estar limpo para o romano era um sinal de civilidade e honra. O corpo era tratado com respeito quase sagrado dentro dessas paredes de mármore e vapor. As termas romanas não eram apenas belas, eram obras-primas de engenharia. Por trás das paredes decoradas com mosaicos e esculturas, escondia-se um sistema complexo e impressionante. A base de tudo era o hipocaustum, uma tecnologia de aquecimento central que permitia o controle da temperatura em cada sala. Sob o piso elevado por pequenas colunas de pedra, circulava ar quente gerado por fornos alimentados com madeira. Esse calor subia pelas paredes ocas, aquecendo tanto os ambientes quanto as piscinas. Havia ainda um sistema de encanamentos de chumbo que trazia a água das aquaeductos, os grandes aquedutos romanos, diretamente para os reservatórios das termas. A água era armazenada em tanques e, dependendo da necessidade, aquecida ou mantida fria. Os engenheiros calculavam com precisão a inclinação dos pisos para que a água suja fosse drenada corretamente. E para evitar o acúmulo de calor excessivo ou vapores tóxicos, o teto era projetado com aberturas e abóbadas que permitiam a circulação do ar.
Era uma tecnologia tão avançada que muitas dessas estruturas resistem até hoje. A combinação entre arte, ciência e funcionalidade fazia das termas não apenas locais de prazer, mas verdadeiros templos da engenharia romana, onde cada detalhe servia ao conforto e ao orgulho imperial. Engana-se quem pensa que as termas eram apenas lugares de banho e relaxamento físico. Para os romanos, esse ambiente também era um espaço de cultivo da mente. Muitas das grandes termas públicas abrigavam bibliotecas repletas de pergaminhos e rolos com obras de autores clássicos, tratados filosóficos, poesia e discursos. Era comum ver cidadãos lendo enquanto descansavam entre um banho e outro, ou discutindo temas de filosofia estoica e epicurista nas áreas de convivência. Além disso, os salões das termas eram adornados com afrescos, mosaicos coloridos, estátuas de deuses, heróis e imperadores. Cada canto inspirava uma contemplação estética e simbólica. Os romanos acreditavam no equilíbrio entre corpo e espírito, e as termas traduziam esse ideal. Alguns autores e poetas até faziam apresentações públicas nesses espaços, recitando textos ou debatendo com o público. Jovens estudantes acompanhavam seus tutores para aprender, ouvindo discussões políticas, éticas ou literárias em tempo real. As termas, portanto, funcionavam como uma espécie de academia popular. Eram o lugar onde o cidadão não apenas lavava o corpo, mas também absorvia ideias, argumentos e cultura. Ali se moldava não só o físico do romano, mas também o seu pensamento e sua visão de mundo. Após o calor do Caldarium e o choque do Frigidarium, o cidadão romano encontrava outra forma de prazer, o entretenimento. As termas eram verdadeiros centros de lazer, onde o banho era apenas uma parte do espetáculo diário. Nos amplos pátios internos, jogos de tabuleiro como ludus latrunculorum, semelhante ao xadrez, eram disputados entre amigos e desconhecidos. Havia também jogos de dados, apostas e pequenas apresentações musicais com lira, flauta e canto. Artistas ambulantes tocavam para os frequentadores e acrobatas ou mímicos faziam performances curtas nos espaços de convivência. Era comum também ver homens lendo poesia em voz alta ou ensaiando discursos, quase como um teatro espontâneo. Nas termas mais sofisticadas, músicos contratados enchiam os corredores de melodias suaves, misturando sons ao barulho da água. Crianças corriam pelos jardins, enquanto velhos comentavam política. Em certos dias, até combates simbólicos ou peças teatrais improvisadas eram encenadas em pátios anexos. Era um ambiente que misturava descanso, arte e sociabilidade em equilíbrio. As termas funcionavam como o parque de diversões da Roma antiga. Para o cidadão romano, sair limpo das águas mornas e rir de um espetáculo era uma experiência completa de bem-estar, onde o corpo e o espírito saíam renovados. As termas movimentavam uma economia própria dentro de Roma. Ao redor e dentro dos complexos, havia uma verdadeira rede de serviços e trabalhadores que garantiam o funcionamento diário do lugar. Comerciantes ambulantes vendiam pães, frutas secas, queijos e até bebidas ligeiras. Havia bancas com óleos aromáticos, perfumes, toalhas e utensílios de banho, como o estrigil. Massagistas, chamados unctores, ofereciam seus serviços por moedas, aplicando óleos e realizando sessões de relaxamento muscular. Escravos especializados cuidavam do fogo nos hipocaustos, limpavam os pisos, trocavam a água das piscinas e atendiam aos pedidos dos clientes mais ricos. Havia também cuidadores dos vestiários, responsáveis por vigiar as roupas e pertences. Tudo isso gerava renda e oportunidades de trabalho para dezenas de pessoas. Algumas termas ainda cobravam entrada, valores baixos, acessíveis à maioria, mas que, somados a centenas de visitantes, geravam lucros significativos. Nas maiores termas imperiais, como as de Caracalla, estima-se que milhares de pessoas circulavam por dia. Era um fluxo constante de consumo e serviços. Assim, as termas eram também centros econômicos pulsantes, não apenas locais de descanso, mas de produção, emprego e circulação de riqueza. Um império também se sustentava com sabão, moedas e mãos calejadas.
Roma não fazia nada pequeno, e suas termas eram a prova viva dessa grandiosidade. As termas de Caracalla, por exemplo, eram tão colossais que ocupavam um espaço equivalente a vários quarteirões modernos. Podiam receber até 1.600 pessoas simultaneamente. O complexo incluía bibliotecas, jardins, piscinas gigantescas, ginásios, salões de massagens e até pequenos teatros. A riqueza dos detalhes era impressionante. Colunas de granito egípcio, mosaicos de vidro colorido, mármore, importado da Grécia e esculturas de heróis e deuses. Já as termas de Diocleciano superaram até as de Caracalla em capacidade, podendo abrigar cerca de 3.000 pessoas de uma só vez. Foram erguidas com precisão milimétrica, misturando funcionalidade e arte. Por fim, as termas de Trajano, construídas sobre as ruínas da famosa Casa Dourada de Nero, inauguraram um novo padrão de luxo e engenharia. Esses monumentos não eram apenas espaços de banho, mas vitrines do poder imperial. Eram oferecidos gratuitamente à população como forma de propaganda e controle social. O imperador que construía uma grande terma era lembrado como benfeitor e civilizador. Essas estruturas gigantescas, visíveis de longe, mostravam que Roma dominava não só territórios, mas também os elementos: água, fogo, pedra e o próprio tempo. Em uma época onde o conhecimento médico ainda era limitado, as termas funcionavam como uma forma de cuidado coletivo com a saúde. O uso regular dos banhos quentes ajudava na circulação, aliviava dores musculares e promovia o relaxamento. Os médicos romanos, como Galeno, recomendavam sessões nas termas para tratar desde gripes até problemas de digestão. Os diferentes ambientes, quente, morno e frio, permitiam uma terapia térmica completa, similar a práticas modernas de hidroterapia. Além disso, o uso de óleos essenciais, massagens e raspagens era considerado essencial para a manutenção da saúde física. O próprio ato de suar nas salas quentes era visto como uma forma de purificação interna. Embora não compreendessem os germes como nós, os romanos tinham uma intuição sobre os benefícios do vapor e da limpeza. Por isso havia regras para garantir certa higiene. A água era trocada regularmente e alguns frequentadores levavam suas próprias esponjas ou se recusavam a usar banhos muito cheios. Ainda assim, em tempos de epidemias, as termas eram fechadas ou evitadas, mas no geral eram vistas como um remédio cotidiano, acessível e prazeroso. O império se mantinha não só pela espada, mas pela saúde de seus cidadãos, limpa, forte e relaxada nas águas quentes de Roma. Para os moralistas romanos, especialmente os mais conservadores, as termas representavam um dilema ético. Era comum ouvir críticas sobre a promiscuidade nesses ambientes, onde homens e mulheres podiam se encontrar, ainda que em horários separados. A nudez pública, especialmente dos jovens, era vista por muitos como uma ameaça à virtude romana. Autores como Sêneca e Juvenal escreveram textos ácidos denunciando a decadência dos costumes nos salões vaporosos das termas. Falavam de encontros secretos, seduções rápidas e até prostituição disfarçada sob o véu do relaxamento. Por outro lado, muitos defendiam que as termas eram espaços legítimos de liberdade, onde o corpo podia existir sem as amarras da toga ou dos tabus. Para os epicuristas, por exemplo, o prazer era um bem, desde que moderado e consciente. As termas simbolizavam essa filosofia: o prazer da água quente, da conversa, da contemplação estética e até do toque. Era um espaço onde o romano podia ser apenas corpo, sem máscaras, sem títulos, sem o peso da glória ou da guerra. Assim, as termas viviam na fronteira entre o céu e o submundo moral, um lugar onde Roma se mostrava por inteira, virtuosa, viciosa, grandiosa e profundamente humana. Para o romano antigo, o corpo não era separado do espírito. Era sua manifestação visível, um reflexo direto da ordem divina. Por isso, as termas não eram apenas lugares de prazer, mas de reverência. Em muitos complexos havia nichos com estátuas de deuses ligados à saúde, cura e equilíbrio, como Esculápio, Ígia e até Apolo. Era comum que antes ou depois do banho, os frequentadores fizessem pequenas oferendas
acendessem incensos ou dissessem orações silenciosas. Alguns acreditavam que as águas, especialmente as das fontes naturais, possuíam poderes sagrados. Banhar-se era, nesse sentido, um ato de purificação física e espiritual. Em momentos de crise, pragas, guerras ou colapsos políticos, as termas ganhavam ainda mais esse aspecto quase sagrado. Acreditava-se que manter o corpo limpo e forte era uma forma de honrar os deuses, especialmente quando se tratava da saúde pública. Algumas termas foram construídas próximas a templos, e certas práticas medicinais eram acompanhadas por rituais religiosos. O corpo, exposto e cuidado, era tratado com um respeito que beirava o espiritual. Nas águas quentes, os romanos não apenas relaxavam, eles se conectavam com o divino. Aquelas paredes de mármore abrigavam mais do que corpos nus, guardavam rituais silenciosos de fé e equilíbrio interior. À medida que o Império Romano começou a declinar, as termas passaram a refletir esse processo com clareza dolorosa. O que antes era símbolo de prosperidade, engenharia avançada e cultura, transformou-se em um fardo financeiro difícil de sustentar. A manutenção dos aquedutos, fornos, servos e a infraestrutura monumental exigia uma verba constante que, com o esgotamento dos cofres imperiais, começou a desaparecer. As guerras, as invasões bárbaras e as crises econômicas enfraqueceram o Estado, e as termas começaram a ser negligenciadas. Pouco a pouco, mosaicos se quebravam, fontes secavam e o cheiro do abandono substituía o dos óleos perfumados. Além disso, com o avanço do cristianismo e a crescente valorização da modéstia corporal, a nudez pública passou a ser mal vista. O banho coletivo, antes considerado nobre e necessário, foi taxado de indecente. Algumas termas foram fechadas por decreto religioso. Outras foram convertidas em igrejas, armazéns ou simplesmente saqueadas por seus materiais preciosos. As termas deixaram de ser locais de integração e cultura para se tornarem ruínas silenciosas. Aqueles templos do corpo, que por séculos moldaram Roma, viram seu vapor sumir no ar frio da decadência. Um império morria, e seus banhos também. Os romanos podem ter desaparecido, mas as ideias por trás de suas termas continuam a viver em nosso cotidiano. As práticas de spa, saunas, banhos termais e centros de bem-estar moderno têm raízes diretas na tradição das termas romanas. A noção de que o cuidado com o corpo está ligado à saúde mental, espiritual e social é uma herança desse mundo antigo. A arquitetura de alguns banhos públicos contemporâneos ainda segue os princípios romanos. Espaços divididos entre quente, morno e frio, salas de massagem, ambientes de convivência e até bibliotecas. Os romanos ensinaram que banhar-se era mais do que limpar-se, era regenerar-se. Além disso, a ideia de espaços públicos acessíveis para todos, com uma função social clara, também nasce nas termas. O conceito moderno de saúde pública, que inclui centros comunitários, banhos acessíveis e atividades físicas, bebeu dessa fonte. Até mesmo o design de piscinas modernas, com degraus, mosaicos e áreas de relaxamento, remete ao mundo romano. Hoje, quando entramos em um spa ou centro de bem-estar, repetimos, mesmo sem saber, um ritual milenar. Roma deixou de existir, mas seu vapor ainda paira sobre nossas águas mornas. Seu legado continua escorrendo entre pedras, óleos e corpos em busca de paz. Para o cidadão romano, frequentar as termas era um ato de pertencimento. Mais do que um privilégio, era um direito. E também um dever. Estar limpo, forte, instruído e presente nos rituais coletivos de banho era uma forma de afirmar: eu sou romano. As termas ofereciam algo que nenhuma outra instituição romana conseguia: a mistura controlada entre todas as classes sociais em um espaço que era, ao mesmo tempo, público e íntimo. Ali, o soldado recém-chegado da fronteira esfregava os ombros ao lado do orador da cúria. O escravo carregava a toalha de seu senhor, mas também podia escutar um poeta declamando. A criança aprendia latim observando os debates. O velho lembrava dos tempos da República enquanto aquecia os ossos no caldário. Era um microcosmo do Império.
Cada gesto dentro das termas reforçava a ideia de civilização, o controle sobre o corpo, o domínio da engenharia, o respeito à estética, a importância da convivência. Frequentar as termas era reafirmar a superioridade romana frente aos bárbaros, considerados sujos, desorganizados e selvagens. Nas águas mornas, o romano não apenas se banhava, ele renascia diariamente como parte de um império que acreditava ser eterno, ordenado, invencível. E então chegou o dia em que as termas silenciaram. As caldeiras já não ardiam, os aquedutos estavam rachados, e o vapor que outrora preenchia os corredores havia se dissipado no tempo. As termas de Caracalla, antes vibrantes com risos, discussões e canções, tornaram-se apenas eco e sombra, estátuas quebradas, mosaicos desfeitos, colunas invadidas por trepadeiras. O último banho de Roma não foi anunciado por trombetas, mas por um silêncio progressivo. Um dia sem água quente, um estrigil abandonado, uma massagem não feita. Os últimos frequentadores foram fantasmas de uma era que se recusava a morrer. E quando o último cidadão romano saiu, vestiu sua túnica e olhou uma última vez para a piscina vazia, talvez tenha sentido algo que Roma raramente admitia: a fragilidade. As termas, com toda sua glória, não resistiram à queda do império. E mesmo assim, persistem. Ainda estão de pé, em ruínas que atraem viajantes do mundo inteiro. Porque nelas, o tempo ficou preso. Cada pedra molhada carrega uma lembrança. Cada pilar, uma história. E quem fecha os olhos diante de uma dessas ruínas pode ouvir, por um breve instante, o eco do riso de Roma e o som da água correndo onde já não há mais fonte. E quando as águas esfriaram pela última vez, Roma já não era a mesma. As vozes que ecoavam entre colunas de mármore foram caladas pelo tempo. Os mosaicos perderam seu brilho. As fontes pararam de cantar. Mas as termas não morreram. Elas adormeceram, carregando em cada pedra as memórias de um povo que acreditava que a grandeza se construía não só com gládios, mas com vapor, silêncio e convivência. Nas termas, Roma não apenas limpava seus corpos, ela forjava identidade, distribuía poder, cultivava beleza e criava vínculos que iam além das palavras. Era ali que o império revelava sua alma, forte, disciplinada, vaidosa, humana. Cada banho era um rito de pertencimento, um gesto de continuidade civilizatória. Hoje, entre ruínas silenciosas e colunas rachadas, ainda podemos ouvir o sussurro do passado. E quando fechamos os olhos, conseguimos vê-los. Os corpos nus no vapor, os debates políticos nas piscinas, os risos, os amores, os segredos que o mármore nunca revelou. Roma passou, mas os ecos do que ela foi continuam vivos em quem se atreve a olhar para trás com olhos de alma. E agora que você ouviu essa história, você também carrega um pedaço desse império dentro de si. Se essa história te tocou, se por um instante você se sentiu caminhando por entre colunas de mármore, sentindo o vapor das águas quentes e ouvindo os ecos de uma Roma que parecia esquecida, então eu te peço algo simples, mas poderoso. Deixe seu like e se inscreva no canal. Esse gesto é o que nos permite continuar trazendo histórias que não são só informações, são experiências. Cada vídeo aqui é feito com respeito, pesquisa e o desejo sincero de te transformar. A cada novo conteúdo, queremos que você não apenas aprenda, mas sinta. Que algo mude dentro de você. Como muda quando descobrimos que o passado fala mais sobre nós do que imaginamos. Nós te entregamos esse mergulho no tempo com dedicação total. E agora, se você achou isso valioso, retribua. Não por obrigação, mas porque sentiu algo diferente. Porque algo em você foi tocado. Seja parte dessa jornada. Faça parte da comunidade que valoriza conhecimento, história e alma. Roma vive. E com o seu apoio, ela continuará viva, pulsando aqui, vídeo após vídeo. Você nos ajuda e nós seguimos te transformando, uma história por vez.